Glória a Deus, gente. Bem-vindos a mais uma IA Alfa Morumbi. Que o Senhor Deus possa falar muito ao seu coração, que o Senhor possa trazer entendimento, revelação, transformação. Que essa palavra possa te trazer não apenas um foco, mas uma esperança, sabe? Um alívio. Porque o que nós vamos falar hoje, sobre o assunto que nós vamos falar hoje, é algo que está intrínseco com a nossa vida. E nós precisamos disso para continuarmos a nossa jornada e precisamos disso para que a gente possa cumprir o nosso propósito. Entenda que você foi criado com um propósito da parte de Deus. Você pode até não saber qual é esse propósito, você pode até não ter o pleno entendimento dele, de algumas coisas você tem, mas outras você não tem. Mas entenda que a sua vida, ela tem um propósito muito especial para o Senhor e Deus desenhou isso para você, é muito específico para você, porque não existe ninguém na face da terra que seja como você. Então as suas lutas são especiais para você, os desafios que você tem são especiais para você, mas as vitórias que você terá e está tendo agora também são especiais para você. Deus não trabalha com as pessoas, né, em volume, em baseada. Deus trabalha individualmente, porque Ele conhece cada coração. Se a Bíblia fala que Ele chama, né, e dá nome às estrelas e as conhece pelo nome, as estrelas, gente, alguns quadrilhões de estrelas. Será que eu posso falar assim? Não sei se é mais do que isso ainda. E se Ele conhece cada uma pelo nome, eu quero te dizer, Ele conhece você muito bem também. E Ele tem um plano para você, que é um plano de paz, que é um plano de esperança. Ele não vai acontecer sozinho, porque Ele quer revelar a você como você deve, né, permitir que Ele trabalhe no seu coração, mudando dentro de você o que é necessário para que você caminhe a trajetória que Ele sonhou para você. Porque é uma boa trajetória. Isso não significa que Ele está querendo que você seja, né, predestinado, ou seja, não importa o que você faça, você vai partir naquela direção. Não, não é. Você tem a sua escolha, você tem, né, a maneira de você optar, Ele te deu essa liberdade, e é importante quando você decidir optar, você decida por optar por tudo aquilo que o Senhor preparou para você, que é o melhor. Amém? E o tema da nossa palavra dessa noite, né, pode parecer aí muito parecido com alguma coisa que você já tenha ouvido, mas chama-se maná diário. Não tem, embora, claro, exista uma conexão com este livro, não tem nada a ver com o livro especificamente, que é um livro que chama-se O Maná Diário, que é um livro muito conhecido, de muitos anos. Eu tinha até pego aqui o nome do autor. É o Max Gray. Tá? O Maná Diário do Max Gray. O que é isso? É um livro que fala de palavras para você ler todos os dias e meditar sobre elas, tal, que é tremenda, é uma grande bênção. Mas não é sobre o livro que nós estamos falando, o assunto é outro, embora o tema seja igual, tá? Nós vamos falar sobre o maná diário. E não tem como a gente falar, né, do maná se nós não formos voltar um pouquinho lá no início da Bíblia e nós podemos entender alguma coisa que Deus fez com um povo lá atrás. E isso que Deus agiu naquele povo especificamente e fisicamente, Ele está fazendo hoje nas nossas vidas, de uma maneira espiritual. E eu vou trazer algumas correlações entre aqueles momentos e as coisas que nós vivemos hoje. Você vai entender isso de uma maneira muito grandiosa. Porque muitas coisas que estão escritas lá do passado, elas foram deixadas escritas para nós, para o nosso conhecimento, para o nosso entendimento, e para que nós, através delas, tivéssemos esperança, tivéssemos um objetivo, uma direção e um foco. Nós vamos falar hoje sobre um texto que está no livro de Êxodo, ok? Então, quando você lembra do livro de Êxodo, você vai lembrar de Moisés, né? O povo hebreu saindo do cativeiro do Egito e caminhando em direção a Canaã, em direção à terra prometida que Deus havia dado aos seus pais, ou seja, uma promessa que o Senhor tinha de um dia libertá-los de lá e levá-los para um lugar onde Deus os estabeleceria. E é muito interessante toda essa história. Muitas pessoas, às vezes, né, perguntam por que Deus escolheu aquele povo e por que Deus deu uma terra para eles. Não era porque Deus amava esse povo mais do que os outros e queria dar para eles um lugar e para os outros não queria dar nada. Não tem nada a ver com isso. Deus estava estabelecendo um reino aqui na terra, com os princípios que regem o reino dos céus aqui na terra. E ele os
ele usou esse povo, né, elegeu esse povo para ser esse povo que faria, né, essa implantação desse reino e impactaria todos em volta. Claro, aquele povo como nós, pecadores, né, se desviaram no caminho muitas vezes, como nós nos desviamos também, não são melhores nem piores, somos todos iguais, porque somos todos pecadores, mas é muito interessante que Deus fez dessa maneira para preparar, né, na terra o reino para que as pessoas compreendessem como funciona a dinâmica do Deus Criador, que não tem nada a ver com a dinâmica dos homens, com o sistema pecaminoso dessa terra e tudo aquilo que você já sabe, corrupção, desvio e violência e uma série de outras coisas. Mas voltando aqui para o nosso texto de Êxodo, eu queria só dar uma breve introdução só sobre o panorama que a gente vai estar falando. Nós estamos no capítulo 16, então o povo já saiu há algum tempo lá do Egito, e nós vamos ler aqui os versículos 2 a 4, na qual a Bíblia, né, a palavra de Deus, fala o seguinte: toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto a panelas de carne, e comíamos pão a fartar, pois nos trouxestes a este deserto para matardes de fome toda essa multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Em algumas traduções você vai encontrar se anda em obediência ou não, ok? Então nós estamos vendo aqui um momento, como vários que tiveram, em que o povo olhou para aquela situação, estavam no meio do deserto, certo? Tinham saído lá do cativeiro, e assim, é muito interessante como funciona essa história do cativeiro, né? Porque eles usam aqui uma justificativa para murmurar contra Arão e contra Moisés, falando lá nós tínhamos panelas de carne, tínhamos pão a fartar. Provavelmente em algum momento eles tiveram isso, mas quando houve, né, o aperto de Faraó, quando o Faraó começou a apertar aquele povo para trabalhar muito, sabe, descansar pouco e dar maior dificuldade a eles já não tinham essas panelas de carne e pão para fartar, não, já era um momento difícil, mas eles ficam lembrando de uma época, sabe, traz na memória o negócio e até faz com que aquilo vire mais. Não sei se você consegue compreender isso. Às vezes você está passando por um momento que nem é muito favorável, nem é um momento de fartura, mas de repente você é levado para um outro momento que é muito pior do que aquele, aí você começa a lembrar daquele outro que você estava, falando assim, meu Deus, lá eu estava nadando de braçada, só que você não estava. Só que você não estava. É que você desceu um pouquinho mais, então você acha que aquilo que você tinha era o melhor, mas não era. Era razoável só, mas o melhor não era. O melhor era aquilo que Deus queria fazer, e eles estavam resistindo para experimentar. Então, acontece toda essa situação e Deus fala assim, então o problema de vocês acham que vão morrer de fome do deserto? Parece que é um contrassenso, né? Deus libertar um povo do Egito para deixar morrer no deserto. Mas, se você for pensar bem, às vezes a gente questiona Deus com certas coisas, né? Por que Deus fez tal coisa ou permitiu? Porque às vezes ele apenas permitiu, não é que ele tem ação direta. Ele permitiu que tal coisa acontecesse, às vezes vítima das minhas próprias decisões, sabendo que isso acontecia assim, assado, quando lá a minha vida era tão boa, e a gente já começa a ter o mesmo papinho que eles. Gente, a história mudou, mas o cerne da questão é o mesmo. Eu sempre falo para vocês, daquele tempo para hoje, a diferença é que a gente tem essa câmera, um computador, a gente tem um carro, né? A gente tem ar-condicionado, a gente tem geladeira, pode ser a coisa mais normal para mim e para você, mas, meu, aqueles caras não sabem o que é geladeira, tomar uma aguinha gelada, isso não existia, gente, isso era, nem sonho eles tinham isso. Né? Mas apesar de toda essa tecnologia que nós temos hoje, diferentemente daquele tempo, no fundo, gente, o coração do homem é sempre o mesmo, não é? E aqui a gente está falando sobre esse momento que Deus fala que do céu, né, farei chover pão. É uma coisa muito louca, se você for pensar, né? São daqueles assuntos sobrenaturais que aconteceram naquele tempo e acontecem hoje também. Não da mesma maneira, mas também acontecem.
E uma coisa que é muito curiosa que eu queria falar para vocês já sabem que, então, esse pão que caía do céu é bastante conhecido para quem já leu alguma vez a Bíblia, para quem frequentou qualquer igreja que seja cristã, né, evangélica, católica, adventista. Então, todo mundo sabe que isso chama-se maná, ok? E o mais interessante do maná, não sei se você já para se perguntar, o que você quer dizer maná? Maná quer dizer, porque a Bíblia fala que ele tinha um aspecto como de escamas, que depois eu vou falar para vocês que não é bem essa a melhor tradução, para o português foi traduzido meio errado, que é melhor seria flocos, né? Mas alguma coisa que tivesse um sabor de bolos de mel, alguma coisa assim, e você fica tentando entender, será que maná quer dizer bolo de mel? Será que maná quer dizer pãozinho, pão sem fermento? O que será que quer dizer maná? Eu vou dizer para você que maná é uma palavra bastante simples, e a palavra maná se originou justamente por causa do evento. Quando pela primeira vez Deus fez efetivamente vir o maná sobre a terra, ou seja, que ele caiu sobre a terra, não como uma chuva de pães na cabeça das pessoas, né, mas quando eles acordavam e viam de manhã como se fosse um orvalho em cima do solo, aquilo não era um orvalho, e sim era o maná. E esse nome se deu porque justamente o povo olhou para aquela coisa no chão diferente, que não era areia, que não era pedra, né? E eles falaram assim: o que é isso? Tá, maná é exatamente isso. A palavra maná no original quer dizer o que é isso? Porque eles não sabiam o que era, então eles deram um nome para aquilo, daquilo que eles inventaram. Ó, o que é isso? O que você vai comer isso? Eu vou comer o que é isso? Isso era o maná, tá bom, gente? É claro que esse maná, quando nós falamos aí do Velho Testamento, quando nós estamos lendo, nós estamos falando de uma ação de Deus muito pontual, muito específica para aquele povo, né? E a maneira como ele fez com que esse maná, né, aparecesse todos os dias, só lembrando que o maná vinha todos os dias para eles, menos no sábado, que eles tinham uma porção dobrada, ok? Então, a porção dobrada que era para resistir a 2 dias. Então você já entende aí que, embora num dia não tivesse, mas no outro anterior teve a porção dobrada, então é claro que a gente tinha maná para cada dia da semana. De modo que em todos os dias havia uma provisão do pão que veio do céu. Porque você lê aqui, e no original, gente, é pão mesmo, tá? Essa palavra pão é chover do céu. Pão, pão é o pão, pão é o alimento mesmo. Então não é uma tradução equivocada, tá? E quando a gente fala sobre a descrição do maná, que não está nesse texto, mas está mais para frente, ele fala realmente de pareciam escamas feito uma geada em cima da terra. Essa palavra escamas não é boa, porque quando eu penso em escamas, por exemplo, eu penso em peixe, numa pele de peixe. Não era isso, né? A tradução melhor seria como se fossem flocos sobre a terra. E essa palavra geada, gente, essa palavra geada, no original, no hebraico, ela tem a mesma raiz que é kafar, que é da palavra purificar, fazer expiação, que não sei se você consegue trazer alguma coisa na sua cabeça agora. O maná caía cobrindo a terra. Essa palavra que eles traduziram como geada, ou seja, isso que estava cobrindo a terra, tem a mesma raiz, não é a mesma palavra, tá? Mas é a mesma raiz no hebraico da palavra expiação, da palavra purificar. Como se fosse especificamente ele falando o pão que desceu do céu para fazer a expiação sobre a terra. Gente, não sei se vocês já tinham tido essa revelação que é tremenda. Quando eu comecei a ler esse texto e puxar no original, na hora me veio Jesus, o pão da vida. Porque ele mesmo fala, eu sou o pão da vida. E Jesus veio para purificar, para fazer expiação dos pecados em toda a terra. Porque ele não fez isso apenas para um povo, para uma pessoa ou outra. Né? A obra de Jesus na cruz do Calvário foi para toda a humanidade, é global e atemporal. Porque todos aqueles que creram, né, 50, 100 anos atrás, e aqueles que vão crer 10, 20, 30, até efetivamente Jesus voltar, vão estar debaixo desse mesmo sacrifício e dessa mesma expiação. Então, gente, quando a gente fala do maná diário, embora a gente está trazendo uma visão específica de um momento para o povo hebreu, que era Deus suprindo eles de pão no meio do deserto, isso para nós hoje é a revelação completa. Para eles era apenas uma sombra
do que haveria de acontecer. E aquele povo, comendo aquele maná, não estava nem sonhando em um dia que Cristo Jesus, o Filho de Deus, viria na Terra para morrer pelos pecados deles, pelos nossos pecados, de toda a humanidade. Nós somos a geração que não vimos isso acontecer, mas nós somos a geração posterior à promessa. A revelação está completa. Hoje você tem a revelação completa de Deus. Você vive num tempo muito especial. Se os antigos soubessem o que você sabe hoje, eles se derreteriam no chão. Muitas vezes nós não fazemos isso. Mas eu quero falar especificamente isso, né, sobre a correlação que tem entre o maná e o pão que veio do céu. Se você pegar lá no livro de João, no capítulo 6, né, no versículo 51, você vai encontrar isso, né? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Amém? Então, nós entendemos nessa correlação que Deus está fazendo que quando o maná se apresenta como o pão e Jesus se apresenta como o pão, significa que, além do alimento que nós precisamos, claro, para o nosso corpo físico, existe um alimento que serve para a nossa alma, para o nosso espírito. E esse alimento, e é esse maná diário que nós vamos estar falando especificamente nessa noite. Você lembra que eu falei para vocês que Deus dava uma porção por dia. Essa porção não podia ser guardada para o dia seguinte, salvo no dia que ele dava a porção dobrada. Mas, por exemplo, a porção da segunda-feira era só para você comer na segunda-feira. Então, você pega o que você precisa, faz, né, os bolos, faz o pão, né, com esses flocos, e aí, então, você se alimenta dele. Mas você não guarde para o dia seguinte. Por quê? Quando se guardava para o dia seguinte, ele apodrecia e cheirava mal. De um dia para o outro, ele já apodrecia e cheirava mal, um negócio ruim. O que isso está querendo falar conosco também? Nós não podemos ter apenas um encontro com Jesus. Nós precisamos ter um encontro com Jesus todos os dias. Nós não podemos ter um encontro com a palavra de Deus, ou seja, eu ler a Bíblia um dia. Eu tenho que ler a Bíblia todos os dias. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. E quando a Bíblia fala no livro de João, né, que ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, está falando literalmente, a palavra verbo aí é a palavra falada, é a palavra declarada. Então, nós não podemos ter contato com Cristo ou contato com a sua palavra uma vez por semana, uma vez por mês. Precisa ser diário. E eu quero falar agora de 3 atitudes que nós devemos ter em relação à palavra de Deus, que são muito importantes você ter continuamente, você cultivar isso na sua vida. Não a título de ser um rito ou uma tradição, mas a título de você estabelecer um relacionamento, tanto com Deus, como com a sua palavra. Primeiro, obedeça a palavra de Deus. Lá em Êxodo 16, nos versículos 19 e 20, diz assim: Disse-lhe Moisés, ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte, porém deu bichos e cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles. Então, Deus falou para Moisés, você explica para o povo que vai pegar a porção para comer naquele dia, não guarda, porque no dia seguinte eu vou dar nova porção. É fresquinho, para que você quer comer pão duro amanhecido, eu vou dar novo. O que os caras fizeram? Guardaram. Quando você vê essa situação, eu não vejo especificamente uma relação de rebeldia direta. Deus falou que é para comer tudo e não guardar? Quer saber? Eu vou guardar só para infringir a lei de Deus. Não vejo dessa maneira. E eu creio que você também não vê. O problema todo é que eles não confiaram de que o maná que caiu na segunda-feira cairia na terça, cairia na quarta, e assim por diante. Eles não confiaram que a provisão de Deus seria a cada dia, por todos os dias. Eu vou te falar que muitas vezes nós somos assim com Deus também, igualzinho aquele povo. Eu não estou falando de maná, nem de pão, nem de comida. Mas nós vemos Deus fazer um milagre com determinada situação,
5 anos depois, a gente passa por uma situação similar, a gente fica com medo e fala, meu Deus, e agora? Perdi tudo, a casa vai cair. Você começa a esquecer, mas Deus já fez esse milagre lá atrás. Se ele fez lá atrás, por que ele não faria hoje de novo? Pode não ser igual, fazer diferente, mas se ele me supriu, se ele me livrou, se ele cuidou de mim, por que não faria de novo? Por que não faria de novo? Então, gente, nós passamos pela mesma situação que aquele povo passou. Eles desconfiaram de Deus. E o problema da desconfiança, gente, é que quando você começa a ter dúvidas com relação àquilo que Deus disse, você vai começar a se rebelar contra ele. Não porque você quer se rebelar, mas porque você permitiu que dentro do seu coração se formasse a dúvida. Gente, não se esqueça da lição do Jardim do Éden. A lição do Jardim do Éden. Satanás falou para Eva, foi isso mesmo que Deus disse? Que se você comer do fruto você vai morrer? Certamente você não vai morrer. A dúvida. Quando Satanás conseguiu colocar a dúvida no coração de Eva, ele sedimentou o caminho aonde o homem iria caminhar, literalmente, para cair no pecado. Ali não era o pecado, era o início. Então não deixe com que a dúvida daquilo que Deus pode fazer por você gere desobediência na sua vida. Gente, a desobediência é terrível. Tem um texto que fala sobre desobediência, né, que é bastante clássico, né, que a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Não sei se você já parou para se perguntar, primeiro, onde está esse texto, né? A rebelião como pecado de feitiçaria. Esse texto está intrínseco com a história de um homem que tinha tudo, gente, para ser o cara de Deus aqui. Ele tinha tudo e jogou tudo pela janela. Vou contar para vocês a respeito da história de Saul, que foi o primeiro rei, né, do povo de Israel, do povo judeu. Ele foi levantado porque o povo olhava para as nações à volta deles e todos tinham reis. E eles queriam ter reis como os povos à sua volta. Não era suficiente que Deus fosse senhor sobre eles. Eles queriam ter um rei. E eles levantaram um rei, pediram um rei para Deus. Eu quero ler alguns textos do livro de 1 Samuel. Eu não vou ler na sequência, porque o texto é muito grande, mas eu vou ler alguns versículos e vou pontuar ao longo desses versículos para você entender a história, tá? Então, Saul foi eleito rei, tá bom? Rei de Israel. Então, lá em 1 Samuel 13, tá bom? No versículo 1 diz assim, 1 ano reinara Saul em Israel. No segundo ano do seu reinado sobre o povo, aí vai continuar a história. Então, entenda que aqui é logo no comecinho. Não é que o cara reinou 10 anos, 20 anos, bem, e depois se desviou. Então, ela começa logo no começo, bem no início. Depois, no versículos 8 a 10. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel, não vindo, porém, Samuel, ok, no papel de sacerdote aqui, a Gilgal, o povo foi se espalhando dali. Ou seja, eles estavam esperando, né, o profeta, o sacerdote, chegar, que era Samuel, para fazer o sacrifício, porque o sacrifício não poderia ser feito conforme Deus tinha estabelecido por qualquer um. Tinha que ser alguém elegido, né, eleito, preparado para o sacerdócio. Então, Samuel demorou para vir. E o povo começou a vazar, porque não teve paciência. 7 dias. Então disse Saul, o rei, né? Traze-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Quer dizer, o próprio Saul, que era rei, ofereceu os holocaustos ao Senhor. Ele não poderia fazer isso. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, se ele tivesse esperado mais um pouquinho, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu em encontro para o saudar. Quer dizer, Saul estava achando que estava abafando. Eu cheguei aqui, o Senhor está comigo, vou fazer os holocaustos aqui, eu vou ofertar ao Senhor, eu sou o cara. Samuel chegou, ele já vai junto. Aí, Samuel, e aí? Tamo junto, velho. Agora nós estamos na mesma direção, porque você faz os sacrifícios e eu também. Olha a resposta dele lá no versículo 13 e 14. Então disse Samuel a Saul, procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor, teu Deus, te ordenou. Pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. De geração em geração, a partir de Saul, todos seriam reis de Israel. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada,
e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor ordenou. Você vai pensar, mas puxa, o sacrifício, o holocausto não foi uma coisa estabelecida por Deus? Então o que ele fez não estava certo? Vamos dizer assim, que ele fez a coisa certa da maneira errada. E aí a gente pensa que às vezes fazer a coisa certa da maneira errada vai gerar alguma bênção para nós. Quero te dizer uma coisa, só tem uma maneira de fazer a coisa certa. É do jeito certo, tá? Se você for fazer a coisa certa do jeito errado, deixa eu te explicar. Se der certo, não vai durar ou vai te causar problemas. Tenha certeza disso. Continuando, porque a história não para aí, tá? Aí Deus dá uma direção para Samuel passar para Saul. E ele fala assim, vai, pois, agora, fere a Amaleque, tá? É um povo, e destrói totalmente a tudo o que tiver. Manda e nada lhe poupes, porém matarás homem, mulher, meninos, crianças, bois, ovelhas, camelos, jumentos. Saul, você vai em guerra contra Amaleque, que está afligindo o povo, e você vai lá e vai passar tudo a fio de espada. Você não vai pegar nada para você, zero. Ok? E aí, no versículo 10 do capítulo 15, diz assim, então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo, arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas ordens. Opa, então pera um pouquinho. Samuel falou para Saul, Saul, você vai lá, guerreia contra Amaleque e nada de despojo, tá? Destrói tudo. Antes que Samuel soubesse de alguma coisa, Deus falou com ele, olha, Samuel, eu estou arrependido de ter levantado Saul. Esse arrependido, gente, não é no mesmo sentido de que eu e você nos arrependemos porque a gente não sabia, está fazendo um negócio, depois a gente vê que estava errado. Deus, não é esse o sentido porque Deus já sabia de tudo. Ok? Ele já tinha noção lá na frente. Mas, enfim, ele fala assim, Saul não me obedece. Primeiro ele sacrificou, agora eu mandei que ele fizesse tal coisa, ele não fez. Então, olha aqui o que acontece, o trecho final do capítulo 15, dos versículos 14 a 23, diz assim, então disse Samuel, que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos? E o mugido de bois que ouço? Quer dizer, Samuel chegou meio irônico, né? Espera um pouquinho, era para você chegar lá e matar todos os animais. Eu estou escutando aqui umas ovelhas e uns bois. O que será que é isso, né, Saul? E aí respondeu Saul, de Amaleque os trouxeram, porque o povo, aí ele põe a culpa em alguém, né? Ele não é culpa dele, a culpa é de alguém. Porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor. Então, gente, aqui tem um texto clássico de pessoas que se justificam. Primeiro ela põe a culpa em alguém, e depois ela fala que o objetivo daquilo que foi feito errado era para causar algo positivo. Sabe, como quem está tentando justificar. Veja, não fui eu, mas a intenção era muito boa, tal. Eu tenho aquela expressão que você e eu já conhecemos há muito tempo, né? De boas intenções o inferno está cheio. Talvez venha daqui. Então ele está falando lá, o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor, teu Deus, teu Deus. Aí ele vira para o Samuel e fala, teu Deus, já não é mais meu Deus, é teu Deus. Porque ele podia falar do nosso Deus, né? Mas não falou. O resto, porém, destruímos totalmente. Tá vendo? A gente matou todos os animais. Quer dizer, não todos, né? A gente escolheu os melhores para sacrificar ao Senhor. Então disse Samuel a Saul, espera e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul, fala, prosseguiu Samuel. Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse, vai e destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Por que, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Por que você desobedeceu, Saul? Aí o que Saul responde? Pelo contrário. Gente, você argumentar com quem está obstinado, né, com quem está, sabe, preso numa ideia é difícil, né? Pelo contrário, né, ele responde, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. Não chama minha atenção, não, porque eu fiz o que me mandou. E trouxe a Agag, o rei de Amaleque, e os amalequitas os destruí totalmente. Mas o povo, novamente, a culpa é de alguém, né? Tem que culpar alguém. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. De novo, teu Deus, Samuel, não é meu, é teu. Porém Samuel disse, tens porventura o Senhor
tanto prazer em holocaustos e o atender em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra. Então ele vira para Saul e fala assim, Saul, você acredita que Deus tem mais prazer nos holocaustos e nos sacrifícios do que você obedecer o que ele está mandando? E é aí que vem o texto. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. E o atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. E a obstinação, que é onde Saul estava, é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Você contém uma história meio longa aqui, mas é muito preciosa. Você vê um homem que foi levantado por Deus, ungido, com poder, para estabelecer realmente um reinado sobre Israel, e um reinado que pudesse efetivamente trazer os princípios do reino de Deus para a terra, para que aquilo fosse conhecido. Esse cara não apenas desobedeceu, mas como ele estava tão obstinado na sua mente, que ele estava fazendo alguma coisa certa, da maneira errada, e ele estava achando que estava fazendo, ok. Muito pelo contrário, você está falando que eu não obedeci, muito pelo contrário. Quer dizer, aí dá vontade de falar assim, muito pelo contrário, o seu muito pelo contrário. Porque ou você obedece, ou você está em rebelião. Não tem meio termo, tá? Eu gosto muito do Luciano Subirá quando ele fala assim, os crentes de hoje, eles querem receber a palavra de Deus como se fosse um kit com opcionais. Sabe quando você vai comprar um carro na concessionária, você chega lá, é bons tempos, né? Comprar o carro zero na concessionária, você chega lá, olha, esse aqui, o banco de couro eu não quero, eu quero o banco de tecido mesmo, o vidro elétrico eu quero, o ar-condicionado eu quero sim. Não quero que ponha engate nele. A roda de liga leve eu quero, mas não quero que coloque o aparelho de som, eu vou colocar o meu. Sabe, opcionais? Não, isso eu quero, isso eu não quero. Então as pessoas estão achando que seguir a Cristo, né, e se lançar no Evangelho é como se você pudesse pegar na palavra de Deus e escolher o que você quer e o que você não quer. Deixa eu te explicar. Uma vez que você aceita Cristo Jesus, ou você pega o pacote completo, ou você está fora. Ou você pega o pacote completo, ou você está fora. E a sua desobediência, a minha desobediência, Deus revela aqui que é como o pecado de feitiçaria. Amém? Não seja resistente à palavra de Deus. Se Deus deu uma instrução através da Bíblia, siga. Carlos, mas isso foi há tanto tempo atrás, a gente precisa rever a Bíblia porque os tempos mudaram. Quando a Bíblia diz, passarão os céus e passará a terra, mas as minhas palavras permanecem para sempre, estava escrito, não importa o que aconteça na face da terra, não importa que um dia se levantem homens com ideias mirabolantes, entenda, o que eu escrevi vai valer até o último dia dessa terra. Até o último dia dessa terra. Amém? Não seja obstinado nem resistente. O maná diário também é obediência. Também é se submeter. Às vezes é fácil? Tudo que está na Bíblia é fácil de seguir? Não, não é. Se fosse fácil, Deus não precisava instruir, não precisava mandar o Espírito Santo, não precisava pôr poder. Era fácil, não precisava de nada. Mas não é porque tem as suas dificuldades que seja impossível, muito pelo contrário, é que vai demandar de mim e de você mudança no coração, mudança no nosso interior. Amém? Segundo tópico, se alimente todos os dias com a palavra de Deus. Lá em Êxodo 16:35 diz assim, e comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram na terra habitada, comeram maná até que chegaram aos limites da terra de Canaã. É uma história muito legal, né? Deus sustentou durante esses 40 anos que o povo ficou no deserto, ele sustentou com maná todos os dias, ok? Eu sei que você pode pensar assim, puxa, Carlos, complicado, hein? Eu trabalho ali numa região de escritórios e a gente tem aqueles restaurantes por quilo ali na frente. E eu vou frequentar aquele restaurante, o mesmo restaurante, sabe? Eu frequento 1 mês, 2, 3. Quando eu estou já no 8º mês, quando eu estou 1 ano frequentando aquele restaurante, eu já não aguento mais o tempero de lá, eu preciso mudar de restaurante, não aguento. Aí você vai pensar, eles
não era uma questão de qualidades de tempero, era maná, era uma coisa só. Ok? Claro, tinha as codornizes também, porque Deus também enviava carne para isso. Mas vamos falar especificamente do maná. 40 anos comendo maná. Mas há também aquele que vai falar assim, mas espera aí, mas é o maná. Isso aí foi Deus que deu. Era um negócio sobrenatural. Você pegava de cima da terra e fazia bolos ou pães, e aquilo tinha sabor como bolos de mel. Pensa nisso, tá? A gente, no primeiro momento, vai falar, meu, tremendo, eu gostaria de experimentar esse maná. Eu imagino até que quando a gente estiver na presença do Senhor, eu falo, Senhor, eu posso experimentar do maná que o Senhor entregou lá no deserto? Eu queria experimentar a curiosidade. Eu consigo imaginar pela tua palavra, mas eu queria provar, não é? Mas imagine você comer 40 anos esse maná. Eu entendo que havia um tratamento da parte de Deus, um tratamento de você entender de suficiência, você entender de dependência e ser grato. Porque às vezes a gente começa a ficar meio ingrato com Deus, sabe? Ah, começou a dar problema numa série de coisas. Ah, Deus, agora isso aqui só dá problema. Mas peraí, tá dando problema agora, mas você só está olhando para o problema. E o que eu te dei? Por que você não está dando valor para o que eu te dei? Você só está olhando para o problema que isso que eu te dei tem momentaneamente. Gente, por isso eu falo que essa palavra falou muito comigo. O que é um problema momentâneo perto daquilo que eu te dei? Porque um dia isso vai passar. Está difícil agora, mas vai passar. Eu queria provar a sua gratidão. Queria saber se você era grato. E a gente vê como a gente falha nisso, né? Por isso que nós precisamos nos alimentar da palavra do Senhor todos os dias. Ele é o maná diário, efetivamente. Né? Assim como aquele povo tinha o alimento todos os dias, durante os 40 anos ele recebeu aquele alimento, nós também temos condições de ter esse alimento todos os dias. Hoje ele não cai do céu, não aparece lá na nossa varanda, ou no asfalto na frente da nossa casa, ou na frente do nosso prédio, ele não aparece. Ele já existe na forma da Bíblia. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Entende? Então você pode olhar aquilo e literalmente fazer com que os seus olhos degustem aquela palavra e aquilo entre dentro do seu coração e alimente a sua alma, né? Então muita gente não consegue manter uma caminhada firme com Cristo porque não se alimenta. Não dá para se alimentar uma vez por semana, não é o suficiente. Tenta comer uma vez por semana só. Tipo assim, toma um bom café da manhã na segunda-feira e depois só vai comer na próxima segunda-feira. Vê o que acontece com você. Bom, primeiro não sei se vai nem aguentar até na terça. Sei lá, eu acho que não ia aguentar. Né? Imagine chegar na quarta-feira. Gente, eu não ia conseguir nem levantar da cama para ir trabalhar. Eu ia me arrastar pelo corredor. Então, nós precisamos, da mesma maneira, a nos alimentarmos espiritualmente. E quanto menos você se alimenta espiritualmente, mais fraco você fica na sua fé. Quem mais lê a Bíblia e mais ora, gente, tem mais fé nos dias difíceis. Suporta melhor as intempéries. Não estou falando que passa ileso, mas suporta melhor. Amém? Então a Bíblia é o pão nosso de cada dia, que nos sustenta e que vai nos alimentar para chegarmos até a terra prometida. Lembrando que o maná foi colocado por Deus para o seu povo na época que eles estavam no deserto. Quando eles chegaram na terra prometida, quando eles finalmente plantaram e colheram da terra, o maná cessou. Naquele mesmo dia da primeira colheita, o maná cessou. Sabe qual é a relação que isso tem conosco? Não sei se você consegue entender agora espiritualmente falando. A terra prometida, para mim e para você, é o lugar onde Deus quer realizar as promessas dele. É na terra prometida que a gente derruba gigantes. É na terra prometida que a gente conquista territórios. É na terra prometida que a gente semeia e colhe. É na terra prometida que a gente prospera. Ninguém planta no deserto. Ninguém prospera no deserto. Ok? Ninguém conquista cidades no deserto, porque no deserto não tem nada. O deserto é um lugar onde eu e você, eventualmente, vamos passar, ou precisamos passar, e ele vai produzir em nós transformação, ele vai produzir em nós treinamento, especialização. Eu até coloquei aqui, né, no texto que é especialização concentrada. Porque o tratamento no deserto, às vezes, é tão doloroso, gente, que é um negócio bem concentrado. Isso é o deserto. Ok? Mas o deserto vai passar.
Ou pelo menos deveria passar. Porque o tempo de deserto, quem decide é eu e você. Quanto nós queremos resistir à palavra de Deus. Amém? E a terra prometida é o lugar onde você vai prosperar, é onde você vai conquistar. Mas é lá que estão os gigantes, os inimigos. Sim, eu sei que eles estão lá. Mas você vai entrar lá para vencer. Hoje, os teus gigantes e os teus inimigos não são exércitos ou pessoas ou nações, mas circunstâncias, o sistema, Satanás, os seus demônios. Esses são os gigantes que a gente derruba todos os dias. Agora, uma coisa que você precisa compreender. No deserto ou na terra prometida, não importa onde você esteja, tá ok? Não importa. Você precisa da Bíblia, você precisa da palavra todos os dias. Porque é ela que vai te fortalecer no deserto até você chegar à terra prometida. E quando você estiver na terra prometida, é ela que vai fazer você prosperar. Lembrando que prosperar não é ficar rico. Prosperar é ser bem-sucedido, ser realizado. Amém? Eu não sei se você tem essa sensação de quando você levanta de manhã, você fala, a despeito das suas lutas, tá? Se você fala, eu sou uma pessoa bem-sucedida. Eu olho para minha família, eu vejo que eu sou uma pessoa bem-sucedida. Eu me olho como profissional, eu me vejo como uma pessoa bem-sucedida. Eu me olho como um ministro da palavra de Deus, eu me vejo como uma pessoa bem-sucedida. Significa que eu já estou no auge? Claro que não. Temos sempre alguma coisa para crescer. Mas essa sensação de eu estou feliz comigo mesmo. Não feliz no sentido de me acomodar, mas feliz no sentido de ser grato. Ser grato a Deus. Amém? Não importa se você está no deserto ou se você está na terra prometida. Leia a palavra todos os dias. Amém? Talvez você está me escutando hoje e não sabe nem o que é deserto nem terra prometida. Você não sabe nem onde você está. Na dúvida, leia a palavra todos os dias. E você não vai errar. E o terceiro e último tópico dessa ministração, dessa palavra, gente, é não rejeite a palavra de Deus. Esse texto aqui foi muito forte quando eu li, principalmente quando eu traduzi ele, né? Então, lá em Números 21:5, a Bíblia Sagrada fala o seguinte: e o povo falou contra Deus e contra Moisés, de novo murmurando, né? Dizendo assim: por que nos fizeste subir do Egito para que morramos nesse deserto, onde não há nem pão nem água? E a nossa alma tem fastio deste pão vil. O que estava acontecendo aqui? O povo virou para Moisés, não reclamando de Moisés, né? Porque como Moisés era a autoridade de Deus, o povo está reclamando com Deus. Tá? Era com Deus. Moisés tomou na cabeça porque ele é a figura que veio, era o mensageiro, sabe? Eu recebo a mensagem, mas não mate o mensageiro. É essa a situação. E aí o povo fala assim, a nossa alma tem fastio, tem nojo, não aguentamos mais, coisa horrível, esse pão vil. E literalmente eles estavam falando para Deus, né? Essa palavra vil, no hebraico, é desprezível, sem valor. Eles estavam virando para Deus falando assim, sabe, Deus, nós estamos com nojo desse pão desprezível que o Senhor nos dá. Quando eu li esse texto, meu coração, gente, contristou de uma tal maneira, cara, me deu uma sensação assim de que, meu Deus, todo o cuidado que Deus teve, sabe? Algo tão especial e tão sobrenatural que Deus colocou ali. Sabe? Não era algo que... Não era uma farinha que eles misturavam com água e faziam um pão. Não era como as codornizes mesmo, que era carne que eles podiam comer. Aquilo era algo especial, não tem explicação, não, ninguém conhece, ninguém nunca provou isso, somente eles viram isso, mas ninguém na face da terra. Algo que Deus fez de uma maneira sobrenatural, e aquela coisa aparecia sobre o solo, e aquilo não ficava contaminado, não ficava sujo. Eles comiam, preparavam aquilo e comiam. Você virar para Deus e falar assim, olha esse pão vil, e eu não estou nem me referindo aqui à figura de Cristo Jesus como o pão da vida, ok? Que essa era a figura. A figura desse pão era apontar para Jesus que eles não conheciam, nem iriam conhecer, e que nós conheceríamos. Nós, muito tempo lá na frente. E virar para Deus e falar assim, olha, nós temos nojo desse seu pão desprezível.
eu senti uma tristeza no meu coração, sabe? Eu acho que o Espírito Santo permitiu eu sentir uma infinitésima fração de uma tristeza no meu coração da falta de gratidão, sabe? De você olhar para alguma coisa que Deus faz e falar assim, que porcaria isso que o Senhor fez, hein? Sabe, quando me deu até eu não sei te explicar, mas, sabe, eu senti uma dor interior, uma dor, gente, uma dor. Muitas vezes nós somos assim. Muitas vezes nós rejeitamos aquilo que Deus nos dá, e eu não estou nem falando de coisas físicas, ok? De bênçãos ou coisas assim, embora aconteça também. Mas nós olhamos muitas vezes para a palavra de Deus e nós somos resistentes a elas, nós não queremos nos submeter a elas, nós estamos rejeitando aquilo como quem diz assim, sabe, Deus, essa palavra aqui não me atende. Eu não tenho nenhum prazer nisso aqui, isso aqui não serve para mim. Eu vou te dizer que todos que rejeitaram a palavra do Senhor tiveram em algum momento um fim trágico. Pode não ter sido um fim trágico nessa terra, mas um fim trágico na vindoura. Detalhe, a vida nessa terra, quando muito, vai durar 90, 100 anos. A vida que vem depois é eterna. Eu queria saber se você toparia trocar 100 anos de uma vida abundante aqui no pecado para passar uma eternidade no inferno. Pensa nisso. Porque todos aqueles que rejeitaram a palavra de Deus estão nesse caminho, infelizmente. Nem sabem a escolha que fizeram. Sabe quando não sabe a escolha que fez? Quando nós rejeitamos a palavra, nós rejeitamos o próprio Deus, né? Lá em João 1, de 1 a 3, que diz assim, né? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. O que é o verbo aqui? É Jesus. O verbo é a palavra. O verbo é a execução. Tudo que veio à existência veio através de Jesus. É isso que a Bíblia está ensinando. E toda vez que você rejeita essa palavra, você está falando assim, olha, Jesus, queria te dizer que a minha alma tem nojo dessa coisa desprezível que você me ensina. Traduzindo é mais ou menos isso, tá? E foi isso que mexeu muito com o meu coração. Quando nós rejeitamos a Bíblia e os seus ensinamentos, nós rejeitamos a Cristo. Que da mesma maneira que quando nós rejeitamos a Cristo, nós rejeitamos a Bíblia e também os seus ensinamentos. Então, eu queria que você refletisse sobre isso, sabe? A Bíblia é o maior tesouro que Deus deixou para a humanidade. Foi sendo escrito ao longo de 1.600 anos. 40 pessoas diferentes, em tempos diferentes, foram levantadas e inspiradas pelo Espírito Santo para que essa palavra pudesse chegar até nós. Os antigos experimentaram partes dessas palavras. Hoje, eu e você temos a totalidade delas, se a gente quiser, quando a gente quiser. No celular, impresso em papel, num livro. Não rejeite a palavra do Senhor. Porque quando a gente faz isso, quando a gente fala, ó, isso aqui, Senhor Deus, não serve para mim. Ah, esse texto aqui que fala de bênção, que fala de prosperar, que fala que eu vou emprestar a muitas nações. Ah, essa palavra é para mim. Mas quando fala dessa palavra assim, arrependei-vos dos vossos pecados. Não, pera um pouquinho. Aí já é outra situação. Essa palavra não é para mim. Tem muito disso. Não, essa palavra não é para mim, essa palavra é para o meu irmão. Normalmente eu falo para as pessoas assim, se você está achando que essa palavra é para o seu irmão, é que essa palavra é para você mesmo. Então, quando você tiver essa sensação que você vai pensar e falar assim, puxa, eu acho que essa palavra está falando com tal pessoa, já fala assim, não, 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 não. Essa palavra é para mim mesmo. Não é para ele, é para mim. Amém? Você já imaginou você falando para Deus isso? Olha, Senhor, essa tua palavra é um nojo, é desprezível, é uma porcaria. Foi isso que aquele povo fez. Hoje nós fazemos também, mas de maneira espiritual.
quanto isso entristece o coração de Deus. Porque se você tivesse noção de quanto Deus ama você, você vai falar, mas Carlos, você não sabe a luta que eu passo, não sabe as dificuldades, não sabe o que eu estou enfrentando. O mundo caiu na minha cabeça. Infelizmente, nós estamos no mundo caído, isso não é culpa de Deus, isso é culpa nossa. É o nosso pecado que faz esse mundo caído, tá? Não se engane. Onde está Deus? Ele está lá, pronto para te receber e te ajudar. Agora, você quer que ele mude a sua vida e a sua história, mas você não quer mudar nada na sua vida. Você acha que você está certo, você está que nem Saul. Não, mas eu tô bem na fita. Eu quero te dizer, se eu e você não nos arrependermos diante do Senhor, não nos submetermos, não obedecermos, nós nunca vamos experimentar o melhor dele. Eu quero te dizer, Deus tem manjares que você não tem nem noção. Nem noção. Eu não estou falando das bênçãos apenas que ele nos dá. E olha que ele dá muita coisa boa. Estou falando de ter um tete-a-tete com ele, sabe? Quanto você pagaria para Jesus se manifestar diante de você, corporalmente, conversar com você, e te contar coisas ocultas que você não sabe? Já parou para pensar nisso? Quanto vale essa experiência? Pois é, ela existe de graça. Mas você tem que se submeter. Maná diário, gente. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o maná para a minha vida e para a sua. Sem ele não há nada que nós possamos fazer. Amém? Eu queria orar pela sua vida. Eu queria orar por você, se você acredita que hoje pode ser um novo passo, uma nova etapa para você, se hoje pode ser um novo tempo de Deus para você, de você experimentar algo que você não experimentou até aqui. Talvez você está ouvindo essa mensagem, você nunca tenha ouvido falar de Cristo Jesus. Ou tenha ouvido falar, mas nunca teve uma experiência com Ele. Talvez você já tenha tido muitas experiências com Ele. Mas eu quero te dizer uma coisa, sempre tem algo mais para viver na presença dEle. Sempre tem algo mais. Eu queria que você fechasse os seus olhos, você repetisse uma oração comigo, você falasse da seguinte maneira: Senhor Jesus, eu quero em primeiro lugar te pedir perdão por não ter dado o valor, seja porque eu ainda não te conheço, seja porque eu te conheço pouco, mas não ter te dado valor como este maná, como esse pão que desceu do céu para me alimentar. Porque o Senhor desceu nessa terra e aqui não era o seu lugar. Porque essa terra não te merece. O Senhor é dono da terra. Mas o Senhor veio como pão para me alimentar. Me perdoa, Senhor Jesus. Perdoa, Senhor, a minha obstinação, os meus pecados, a minha arrogância. Quando eu coloco a culpa nas situações, quando eu coloco a culpa nas coisas, quando eu coloco a culpa nas pessoas, e o culpado sou eu. Porque eu preciso mudar. Me ajuda, Jesus, me ajuda. Transforma a minha vida, muda a minha história, faz em mim uma obra de espanto, na qual eu mesmo não me reconheço, por ver os teus valores e os teus princípios morando no meu coração para sempre. Eu te entrego a minha existência, meus problemas, dificuldades, limitações. Eu te entrego aquilo que eu não consigo entender, para que o Senhor habite dentro de mim, para que o Senhor seja o meu maná diário. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, gente. Que essa palavra possa realmente tocar no profundo do seu coração, possa produzir na sua vida um tempo novo, para que você possa dizer que a partir de hoje vai começar uma nova etapa na sua vida. Uma etapa onde
O seu alimento diário é Jesus Cristo. Não é uma religião, porque religião não salva ninguém, religião não muda o coração de ninguém. Aliás, por causa de religião, homens se matam uns aos outros por causa de religião. Eu estou falando de relacionamento com Deus, que não tem nada a ver com religião. Tem a ver com seguir os princípios da palavra e as instruções que Deus colocou lá, inclusive no que tange a congregar, a estar entre pessoas que oram, que buscam, que leem também, porque isso é fundamental. Que Deus te abençoe, que o Senhor ilumine o seu entendimento, traga direção para a sua vida e que você possa experimentar o melhor de Deus. Em nome de Jesus. Um beijo no coração.